Estamos juntos? Tranquilo? Áudio ok? Beleza, vamos nessa. Dali concurseira. Sejam todos bem-vindos. Pessoal do Cariri, aquele abraço. Professor Cláudio Feitosa, aqui de Fortaleza, professor de Direito Administrativo, área também que eu advogo, e tenho uma grande satisfação de reencontrar o pessoal do IB Concursos. Um salve também especial para o Leonardo e toda a moçada boa aí do Cariri, rumo ao nosso concurso, nosso cargo de professor agora, aqui próximo do estado de Pernambuco. Prova já próximo, em agosto, 21 de agosto, e por isso, então, essa preparação antecipada, que no final das contas faz toda a diferença. Então, é isso. A gente vai comentar um pouquinho hoje sobre a nossa matéria, a minha disciplina, que aparece no seu edital, lá dentro dos conhecimentos básicos, envolvendo noções de direito administrativo. A gente vai também tratar um pouco sobre as regras do edital. Então, lembrando que é exatamente esse momento de preparação antecipada que faz a diferença. Embora a gente tenha saído, a gente tem um momento aqui razoável para turbinar a preparação, e esse é o seu, é o nosso grande objetivo aqui do IB Concurso, visando, evidentemente, a sua preparação. Não se torna apenas de tratar o candidato competitivo, mas sim visualizar a aprovação daqui a pouco impostado no cargo de professor. Eu quero dividir esse nosso encontro, essa nossa live, uma hora rapidinho, dividir em duas partes. Eu quero tratar primeiro de algumas regras do edital, né, que vale a pena a gente sempre sublinhar, ficar de olho, e também algumas noções, alguns aspectos envolvendo a nossa matéria, o direito administrativo, beleza? Então, a primeira parte envolvendo algumas regras do edital. É indispensável para que o candidato, então, conheça a competição que vai participar, leia, se debruce, visualize mesmo as regras propriamente do edital. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre uma matéria dentro da nossa disciplina, que é o direito administrativo, como eu disse, aparece dentro lá das noções de direito administrativo, já? E fique à vontade, qualquer dúvida, qualquer ponto que não ficar claro, vocês têm o chat exatamente para isso, para disponibilizar, para a gente poder interagir também nessa noite de quarta-feira. Já? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês sabem, evidentemente, a quantidade de bom cearense, uma ruma de vagas para o nosso concurso Professor de Pernambuco. Embora sejam vagas distribuídas em polos, barras cidades, está lá 2.907 vagas, né? E lembrando que essas vagas deverão, sim, todas serem ocupadas durante o prazo de validade do concurso. Esse é um ponto que sempre todo concurseiro fica muito ligado em relação ao prazo do concurso, porque enquanto o concurso estiver válido, há chances de fazer as respectivas nomeações. Ou seja, além de fazer o dever de casa, que é chamar 2.907 candidatos, nada impede que durante o prazo de validade o poder público vá além e convoque outros tantos. E qual é o prazo de validade previsto no nosso edital? Lembra lá? Ele está estabelecido num prazo que é o mais interessante também para o concurseiro, um prazo de 2 anos. Pois é, a partir do momento que o nosso concurso for lá na frente homologado, né, e a homologação é um ato que normalmente o secretário de Educação realiza, analisando se todo o concurso está dentro da lei, se está válido, ele carimba o concurso. A gente chama isso de homologação. A partir da homologação, começa então o prazo de validade do concurso. 2 anos, 2 anos. E admite-se ainda uma prorrogação. Então, é possível nosso concurso, nos próximos, quando for homologado, digamos, nos próximos 4 anos, realizar as respectivas nomeações, 2.907, nada impede que possa ir além, chamar inclusive além desse quantitativo de vagas. Então, o ponto registrado é o prazo de validade do nosso concurso. Você sabe também que a nossa disputa ela vai ser em torno de 3 momentos, 3 tipos de provas, a prova objetiva e discursiva, que serão aplicadas no mesmo dia 21 de agosto, e lá na frente a prova de títulos. A prova objetiva e discursiva são provas eliminatórias e classificatórias, já a prova de título é meramente classificatória. Na nossa matéria, ela está dentro do direito administrativo, dentro das partes de noções básicas, né? Além de direito administrativo, aparece também língua portuguesa, aparece também
informática, as noções, inclusive, da aplicada informática na educação, né? E também a parte de legislação específica, exatamente. Conhecimentos básicos. Nós temos língua portuguesa, legislação, noções de direito administrativo e a informática para o uso, com o uso da tecnologia na educação. Inclusive, estava visualizando no editório de vocês essa parte de informática, e trata, inclusive, da plataforma do Google na sala de aula, exatamente já um reflexo ainda desse momento todo que a gente vivenciou na parte da pandemia. São, para a prova objetiva, 120 itens, são 120 questões, cada uma delas valendo um ponto, 50 questões de conhecimentos básicos e 70 dos conhecimentos específicos, que você sabe, isso vai variar a depender da sua área, biologia, química, educação física, artes, pedagogia, 70 de conhecimentos específicos, esse conteúdo varia a depender do cargo qual você, professor, vai competir, e os 50 itens, questões, envolvendo conhecimentos básicos, que é exatamente aqueles assuntos que eu mencionei. Língua portuguesa, noções de legislação, de noções de direito administrativo e também a parte da informática. Lembrando que nesse mesmo dia você vai fazer a prova discursiva, que se trata, na verdade, de uma redação, de um texto dissertativo sobre assuntos envolvendo atualidades. Fica tranquilo, suave na nave, porque os assuntos de atualidades, inclusive, estão lá colocados, formatados, mencionados também no próprio edital. Vixe, Cláudio, também um negócio que não tinha reparado, quer dizer que estamos no dia 21 de agosto, vou fazer a prova objetiva, que são 120 questões, 120 itens, sim, e vai fazer também a prova, a redação, uma redação discursiva sobre assuntos de atualidades previstos no edital. 4 horas e 30 minutos de duração de prova. É um tempo razoável, porque acaba sendo uma prova extensa, né? 120 itens, 120 questões, mais um tempinho para você visualizar a redação. Então, tudo isso ainda exige mais, cada vez mais, para o candidato, a preparação mesmo antecipada. Em relação à redação, inclusive, para quem não é da área específica, envolvendo letras, pedagogia, a necessidade de fazer o treino de alguns assuntos de redação, e certamente o curso vai ter algum colega falando de atualidades e fazer o treino cronometrado, para que exatamente possa dar conta das provas, da prova objetiva, 120 itens, e também a questão discursiva. Então, são 120 questões, 50 de conhecimentos básicos, 70 dos conhecimentos específicos, 120 cada questão valendo um ponto, 120 pontos, e a prova discursiva vale 30 pontos. Eu sempre digo com meus alunos aqui em Fortaleza, nos cursos que a gente ministra, que concurso a gente pode simplificar conceituando como uma disputa que faz exatamente mais desses 150 pontos disputados, mais bem ranqueado, mais pontuação. Então, 120 da prova objetiva, mais 30 das questões discursivas. Quem conseguir exatamente essa uma pontuação muito bem ranqueada, chances, evidentemente, de ficar dentro das vagas, e aí a posse, já visualizar a posse exatamente como servidor, professor do Estado de Pernambuco. Um detalhezinho importante também em relação a essas noções importantes previstas lá no nosso edital, é que a parte de direito administrativo, nossa disciplina, noções de direito administrativo, é um conteúdo que eu diria assim, padrão, em relação a diversos cargos. Como assim? Se você pegar, por exemplo, o programa de agente administrativo de uma universidade, uma autarquia, da UFC, é mais ou menos o programa que vocês têm para visualizar, para estudar, que a gente vai tratar no nosso curso. Se você pegar, por exemplo, o programa de inspetor da Polícia Civil, o ano passado aqui no Estado, é um programa muito parecido com esse disponibilizado por nossa banca, CESP, agora chamada de SEBRASP. Então, assim, não é um conteúdo tão enxuto, tão pequeno, e por isso, mais uma vez, insisto nessa necessidade de começar desde logo, especialmente para quem não está familiarizado, para quem não é concurseiro. Eu sei que essas noções de direito administrativo e a parte da legislação vai ser o contato pela primeira vez de muita gente. Então, por isso, a gente precisa começar o quanto antes para a gente ter tempo de absorver o assunto, sedimentá-lo, e aí, Major, mais na frente, só gabaritar respectivamente, né? Então, aparece lá as noções de organização da administração pública, estudar o que é uma autarquia, fundação,
estudar os poderes administrativos, anotei aqui também estudar a parte de atos, controle, enfim. O que nos salva em relação a essa quantidade de itens é que ele colocou dentro de um tópico chamado noções de direito administrativo. Ou seja, embora os assuntos sejam mais ou menos extensos, é bem provável que a abordagem seja tranquila, já que está dentro de um tópico noções de direito administrativo. Ele nem colocou lá o tópico, digamos, direito administrativo, como aparece em outros concursos. Ele colocou dentro de uma disciplina que a banca denominou, ela que escolheu, chamou de noções de direito administrativo. Então, tudo isso para deixá-los tranquilos, embora o conteúdo não seja dos menores, as questões tendem a ficar mais tranquilas, mais superfícies e dá tempo. O mais importante é isso. Se tiver programação, disciplina, a gente tem tempo para visualizar assim essas matérias, especialmente fazendo as questões sobre esses pontos. Joia? Tranquilo? Beleza até aqui? Dá só um joinha aí, ver se está tudo ok, se ficou alguma dúvida sobre esse primeiro ponto, essa primeira parte eu queria trabalhar com vocês, para a gente avançar no nosso encontro. De só se está tudo ok, tranquilo, joia, se tem alguma dúvida em relação a esses pontos do edital. Eu quero só terminar em relação a esses pontos que a gente está sublinhando, né? Pensando no edital, lembrando então que a nossa inscrição do concurso, vai do dia 23 de junho ao dia 18 de julho. Então, assim, a gente tem um tempo tranquilo para também fazer a inscrição, mas não deixa para a última hora, porque a gente sabe como acontece esse negócio da internet. A inscrição é tudo como acontece, e às vezes imagina o dia da inscrição, um gestionamento em relação a isso, e ficar no aperreio da vida sem poder fazer inscrição. Já pensou? Deus o livre, Deus o livre. Inclusive, período para quem vai buscar a isenção, já está valendo, o edital coloca que tem direito à isenção da taxa do pagamento do nosso concurso. Fechado? Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos avançar na nossa segunda parte, e quero destacar, então, uma parte do nosso edital, chamada agentes públicos, para a gente contextualizar, então, e exatamente inserir o seu futuro servidor na classificação, na categoria desses agentes públicos. Eu até mandei para os meninos aí do IB Concursos um materialzinho enxuto, resumido, sobre esse tópico do edital. É bem provável que tenha questão sobre isso no edital. E aí tem a parte teórica e também algumas questões. Eu quero fazer com vocês algumas questões de prova, questões de concurso, inclusive questões com as quais alguns de nós podem não estar acostumados, que não são questões A, B, C, D, E, é uma questão, uma outra sistemática, mais na frente a gente fala melhor sobre a forma SEBRASP de cobrar a prova, em que você tem que jogar certo, errado, e ficar de olho exatamente nesses termos. Joia? Então, mandei para vocês um materialzinho, a gente vai utilizar esse material aqui, vai fazer alguns destaques, fazendo também algumas questões que eu mencionei no nosso final. Tranquilo? Bom, primeiro ponto, então, que eu quero destacar com vocês, essa parte teórica do direito administrativo, é exatamente o conceito dos chamados agentes públicos. Então, peguei essa matériazinha do edital para a gente trabalhar agentes públicos. Quem são os agentes públicos? São todos os caras que exercem função públicas. São todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal. É isso mesmo, é um conceito bastante abrangente, amplo, para englobar só todo mundo que exerce algum tipo de função estatal. Desde alguém que administra uma cidade, desde alguém que trabalha no dia da eleição, na condição que todo mundo conhece, na condição de mesário. Então, eu tenho um agente público, desde alguém que administra uma cidade, passando por vários outros tipos, até alguém que está ali algumas horas à disposição do poder público, mas desempenhando uma função pública e exercendo essa atividade. Ô, Cláudio, mas aí você está comparando dois grupos bem distintos, a começar pelos termos da remuneração. O prefeito, normalmente, muito bem remunerado, recebe subsídios, recebe salário, remuneração, verdade. E o mesário, não importa. Para o conceito de agente público, não importa se é remunerado ou não. E não importa se vai passar a vida todinha desempenhando funções públicas, como acontece com você, futuro profissional, um servidor público, ou como um mesário, que está ali apenas algumas horas, mas naquelas horas é considerado um agente público. Então, um conceito simples que a gente pode colocar de agentes públicos é qualquer pessoa que exerça uma função pública, qualquer pessoa que exerça uma função estatal.
Pode ser que a exerça durante um prazo indeterminado ou transitoriamente. Pode ser que exerça de forma remunerada ou de forma gratuita. Veja, então, que é abrangente esse conceito envolvendo os agentes públicos. Tranquilo? Bom, como são tantos os agentes públicos, o que acontece? Nós temos, então, várias classificações, vários tipos de agentes. Deixa eu puxar para vocês, então, o nosso primeiro card, para a gente colocar aqui os tipos de agentes públicos. Ó, vou trazer aqui para vocês. Olha aí. Beleza? Aparece para todo mundo? Olha aí. Olha a quantidade de agentes públicos. Essa classificação aqui, ó, dos agentes vai visualizar exatamente as funções que cada um deles exerce. Então, eu posso classificar os agentes públicos de diversas maneiras, inclusive focando nas funções públicas que eles desempenham. Então, os agentes públicos podem ser divididos em agentes políticos, particulares em colaboração, os militares e os agentes administrativos. Tranquilo para vocês? Olha como é a quantidade gigante, vários tipos de agentes públicos. E vocês, claro, fazem parte dessa categoria. Mas qual delas? Qual desses agentes públicos vocês contemplarão, né, farão parte? Aqui, ó, exatamente, para chegar então na categoria que vocês farão parte, que serão os estatutários, chamados ocupantes de cargos, a gente precisa então ter uma noção de quais são as outras categorias de agentes públicos. Fechado? Tranquilo? Aí traz para mim. Então, eu tenho os agentes públicos, que são todas as pessoas que exercem funções públicas. Tanto faz para ser considerado agente público que desempenha atividade de forma permanente, definitiva ou de forma meramente transitória. Tanto faz exercer a função pública de forma remunerada ou gratuita. Eu digo assim, tanto faz para ser considerado agente público. Então, pode ser durante muito tempo, por horas, gratuitamente ou remuneradamente. Coloca na conta de agente público. Eu até digo sempre assim, ó, às vezes a gente não conhece exatamente o que o nosso vizinho, ele diz que trabalha na área pública, trabalha na prefeitura, trabalha tal, a gente não sabe exatamente o que ele é, se é um servidor, se é um particular em colaboração, pronto. Tecnicamente, chama de agente público, que errado não vai estar. Porque, como nós vimos, é um conceito que congrega só todo mundo que ele vai fazer parte de uma dessas categorias. Fechado? Bom, na sequência, eu vou colocar então para vocês exemplos de cada um desses agentes públicos até chegar na categoria que nos interessa bem mais de perto. Vou colocar então mais uma vez o nosso card aqui, ó, para a gente focar então na categoria que mais nos interessa. Ver se está certo aqui. Primeiro deles, ó, são os chamados agentes políticos. Esses caras, considerados agentes políticos, são só a nata da administração pública. Eu digo que é assim, ó, são aquelas pessoas que falam pelo Estado, são aqueles representativos da vontade superior do Estado. Olha aí, de quem a gente está falando? Daqueles que representam a vontade superior do Estado. A gente está falando dos agentes como chefes do Poder Executivo. Coloca aí toda a galera como prefeito, presidente da República, governador. A gente está falando também dos ministros e secretários, são todos agentes de poder. A gente está colocando também os parlamentares, membros do Poder Legislativo, né? Eleições esse ano para alguns desses cargos, né? A gente sabe, chefes do Poder Executivo e os parlamentares, todos eles, viu? Coloca na conta de agentes políticos. Além deles, para a nossa prova, atenção, para a nossa banca, a gente também vai considerar os membros do Poder Judiciário e também os membros do Ministério Público. Sim, atualmente é considerado agente político os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Também é considerado, quem é Ministério Público? Os promotores de justiça, os procuradores. Então, esses caras todos estão na conta de quem? Dos chamados agentes políticos.
Fechado? Importante isso. Agentes políticos, então, representam ou são representados por aqueles caras que formam a vontade superior do Estado. Ora, por sua vez, bem diferente do que a gente vai associar, traz para mim, bem diferente do que a gente vai associar aqueles caras que são os particulares em colaboração. E um grupo deles são os agentes de poder, agentes que representam a vontade superior do Estado. A gente vai falar agora de uma outra categoria, que são os particulares em colaboração. Mas vem cá, Clóvis, como é que isso aparece em prova? Eles vão perguntar, marque das opções abaixo, quem são os agentes políticos. Tipo questão, inclusive, que a nossa banca colocou, ou então para julgar, no caso, o CESP, certo ou errado. Prefeito é um exemplo de agente público classificado como agente político. Joinha, joinha, é isso mesmo, é um exemplo de um agente político. Vamos avançar para a gente destacar uma outra categoria de agente público, falando agora dos particulares em colaboração. Engraçado que essa categoria, chamada particulares em colaboração, parece até um certo ponto serem profissionais do poder público, mas não são. São pessoas que ajudam o poder público na condição de particular, colaboram com o poder público na condição de indivíduo, sem ser ainda um profissional. Profissional, nós teremos os militares e os agentes administrativos, que são as últimas classes que a gente vai chegar lá. Então, veja quem são esses particulares em colaboração. De olho na tela, os particulares em colaboração podem ser divididos em agentes delegados, agentes honoríficos e agentes credenciados. Aqui, ó. Nós temos, então, particulares em colaboração com o poder público, o primeiro grupo, chamados, então, de agentes delegados. São particulares que exercem as funções públicas e têm como exemplos os concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos. Tem como exemplo os leiloeiros, os tradutores e tem como exemplo também as pessoas que recebem a atividade de um cartório, né? Fulano de tal trabalha no cartório, tal. É um servidor público? Não. É o quê? É um particular em colaboração chamado de agente delegado. Uma característica comum presente a esses caras é que eles são remunerados, olha que maravilha, eles são remunerados, mas quem os paga não é o Estado. Quem os remunera acaba sendo cada um de nós que precisa do serviço respectivo. Então, certamente todos nós já fomos num cartório, e evidentemente fomos nós que pagamos lá pela certidão, pelo reconhecimento de firma, pela autenticação. E esses caras são agentes delegados. Beleza? A outra espécie, agentes honoríficos, também são particulares que ajudam o poder público, normalmente são requisitados pelo poder público e tem como exemplo, gente, exemplos de prova assim, recorrente, os jurados no tribunal do júri e os mesários. Eu falava há pouco dos mesários, né? Mesários requisitados para exercer a atividade no dia da eleição, corre o risco de cometer algum deslize no exercício da atividade e nem são remunerados. Uma característica presente aos agentes honoríficos é que eles não recebem pelo exercício da atividade. Então, tem os jurados do Tribunal do Júri, não recebem, né? E também os mesários no dia da eleição. Aí um aluno uma vez disse, não, professor, fui mesário e recebi, eles pagam lá, tem o direito, pagam o valor do lanche. Do lanche, não entra na conta, a situação não vai colocar na condição de remuneração. Agora, eles são bonificados de outra forma. Acabam sendo bonificados pelo exercício de exercer uma atividade assim pública nos concursos. Normalmente são utilizados como critérios de desempate nos concursos. Estava vendo o edital de vocês, inclusive, que um dos critérios de desempate, um dos critérios, é exatamente ter funcionado como jurado no tribunal do júri, tipo filme, jurado. Pois é um dos critérios de desempate. A favor de quem? De quem exerceu essa função pública respectiva do jurado. Tranquilo? Então, uma característica desses dois exemplos, não recebem grana, mas são compensados ou recompensados de outras maneiras, como, por exemplo, os critérios de empate. Para quem foi mesário aí, vai lembrar, inclusive, que tem a história dos dias em dobro, em folga, né? Folga em dobro para cada
a atividade em exercício da área eleitoral. E para fechar os particulares em colaboração, eu tenho os agentes credenciados, que são pessoas que são não requisitadas, mas convidadas pelo poder público para representar o poder público durante algum evento. Então, exemplos desses agentes, aqui, ó, um agente convocado para representar o país em determinada solenidade internacional. A gente agora na pandemia tem um médico que só trabalha na área privada, mas o cara é muito bom no que faz. É um congressista famoso, ele tem vários livros na área que atua. É o Brasil convida esse médico da área privada para representá-lo na OMS, Organização Mundial da Saúde. Ele vai representar o país naquele congresso. E aí ele vai ser um agente público, um particular em colaboração, na categoria de agente credenciado. Volta para mim. Então, o que é que nós temos? Nós temos pessoas que exercem as funções públicas, parecem, em alguma medida, serem profissionais, mas nós vimos que há uma distinção porque alguns nem são remunerados. Outros são remunerados, mas quem os paga não é o Estado, né? Cada um de nós que precisa do serviço. No caso dos agentes credenciados, o médico, por exemplo, que trabalha até sua clínica privada, mas é muito bom no que faz, ele até vai receber pelo serviço prestado. Mas quem o paga é o próprio poder público só para aquela atividade, encerrando ali o vínculo, né, precário, como a gente diz, transitório, só para representar o país numa solenidade. Joia? Então, ó, nós temos os agentes políticos, os particulares em colaboração com seus três espécies, avançando. A gente fala agora dos militares. Os militares, sejam os militares nacionais, os militares das Forças Armadas, sejam os militares dos estados, os policiais militares, os membros dos bombeiros. Então, nesse caso, essa classe, né, muito fundamentado na disciplina e hierarquia, a Constituição reconhece essa classe assim estruturada, estabelece, então, que teremos um estatuto específico, uma lei própria, que vai cuidar de todo o regramento de disciplina dos militares, inclusive estabelecendo idades máximas para o ingresso em cada uma dessas atividades. Por exemplo, não há uma idade máxima para se tornar um profissional na área civil, mas na área militar existe um direcionamento, existe uma lei específica, existe um estatuto que estabelece, então, um regramento de idade mínima. Então, a Constituição reconhecendo uma classe diferente dos profissionais civis, diferente dos civis, e, como eu dizia, muito fundamentada na disciplina e hierarquia, haverá, então, um estatuto específico que vai cuidar desses pormenores. Seja porque terão direitos diferenciados e terão também vedações diferenciadas. Então, em relação aos militares, vale, por exemplo, lembrar a proibição que a Constituição faz em relação a esses agentes da participação de sindicatos, da participação de movimentos grevistas. Observe isso, de olho no card, ó. Em relação à classe dos militares, vale então destacar o que a própria Constituição fala sobre essa espécie, na qual estabelece assim, ó, militares. Primeiro, abrange as pessoas físicas que prestam serviço, como mencionava, às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também aos militares dos estados, aos policiais militares e também aos membros dos bombeiros. E aí, como eu mencionava, a própria Constituição estabelece a vedação ao militar da sindicalização e também ao movimento grevista. E, no mais, a própria Constituição coloca que haverá um disciplinamento, uma lei, um estatuto, como eu mencionei, estabelecendo vários outros pormenores, concedendo, sim, vantagens diferenciadas, mas também algumas vedações, algumas proibições. Fechado? Traz para mim. Então, nós temos agentes políticos, nós temos particulares em colaboração, os militares, gente, até chegar na categoria que mais interessa ao direito administrativo. Tanto que o nome dos caras são agentes administrativos. Ora, agentes administrativos acaba sendo por onde a gente vai mais visualizar, se debruçar mesmo, estudar a categoria dos agentes administrativos. Deixa eu puxar de novo esse card aqui para você visualizar, então, a forma e onde nós estamos. Ó, traz para cá. Os agentes públicos e suas divisões. Aqui.
agentes públicos. Aí a gente já teve a oportunidade de falar dos agentes políticos, particulares em colaboração, os militares, pronto, até chegar nos agentes administrativos. Essas três espécies de agentes administrativos aqui sim nos interessam muito mais de perto. Esses aqui, inclusive, a gente pode chamar de servidor público em sentido amplo. Eu posso chamar, então, os agentes administrativos de servidor público em sentido amplo. Em sentido amplo. Gente, eu sei que no dia a dia a gente chama aqui muitas dessas pessoas de servidores públicos, mas para fins de prova, tecnicamente, um militar, por exemplo, não é um servidor público. O prefeito não é um servidor público. É o quê? É um agente público nessa categoria, o caso do prefeito. Então, os agentes administrativos chamados de servidor público em sentido amplo é formado, então, por três categorias: temporários, seletistas e estatutários. Essas três espécies de agentes administrativos, a gente percebe desde logo que há uma distinção muito grande entre eles, porque esses tendem a ficar pouco tempo no serviço. Olha o nome, temporários. São os caras contratados por prazo determinado para exercer uma função pública. Eles já sabem quando vão sair do serviço. Quando ingressam, já sabem até quando vai o contrato deles. Já esses aqui, seletistas e estatutários, opa, esses caras já tendem a ficar por mais tempo, a ficarem por prazo indeterminado, a quem sabe desempenhar atividades durante 20, 25, 30 anos. Então, dentro da categoria de agentes públicos chamados servidores públicos em sentido amplo, eu tenho aqueles que são contratados por prazo determinado e aqueles que tendem a ficar mais tempo no serviço público ou por prazo indeterminado. Fechado? Volta para mim. Então, desses agentes administrativos, eu tenho temporários, seletistas e estatutários. Agora, diz para mim, o concurso público é uma condição para quê? Para onde ou para quem é obrigatório fazer o concurso? É para temporário? É para seletista ou para estatutário? Para responder isso, é interessante porque acontece muito esse tipo de dúvida nas turmas presenciais, e pode ser também a sua dúvida, de que o professor substituto, ele é um temporário. Ele não é nem seletista, nem estatutário, que a gente vai comentar já já, ele é simplesmente um temporário. No sentido de que ele já sabe quando vai ingressar e também sabe quando vai ser finalizado o vínculo com o poder público. A Constituição, inclusive, diz, né, a norma maior, a Constituição estabelece que esses caras serão contratados por prazo determinado e também vai ter uma lei específica que vai cuidar, então, de quais são os direitos que eles terão, de como, ou qual o prazo do contrato, se há condições de prorrogação. O professor substituto e o recenseador, sem dúvida, são os exemplos mais lembrados, até para a prova de temporários. E cada um desses temporários, se é federal, se é estadual, se é municipal, existe leis específicas, leis próprias, que tratarão, então, dessas disposições. Então, os temporários, eles terão leis específicas. Federal tem a sua lei, estadual, cada estado tem a sua, município também. Eles são contratados por prazo determinado. E o mais importante, não há exigência, de acordo com a Constituição, de fazer concurso público para recrutar esses agentes. Não, Clóvis, você está falando do temporário? O temporário, eu sou. O temporário, eu fiz concurso.
O temporário, eu conheço alguém, me lembro da notícia do IBGE, mas analise de perto a notícia. Não se trata de um concurso. Se trata de uma avaliação, de um processo seletivo que tem as suas semelhanças com o concurso, mas é um processo seletivo simplificado. É uma outra disposição, tem aplicação de prova, tem gabarito, tem ansiedade, tudo, mas não se trata de um concurso. Para fins de prova, então, atenção, concurso não é uma exigência para recrutar temporário. Concurso é uma exigência para recrutar seletista, que eu vou tratar agora, e também para recrutar um tipo de estatutário, que é aquele cara que vai ocupar um cargo efetivo, que inclusive é uma condição exatamente por concurso. Então, a exigência de concurso não passa para os temporários. Eles são recrutados normalmente por processos seletivos simplificados. Não há, portanto, exigência de concurso para esses objetivos. Ao contrário dos seletistas e ao contrário também dos estatutários ocupantes e cargos efetivos. Para ficar de melhor e visualizar o que nós estamos comentando até aqui, deixa eu logo pensar para vocês algumas questões CESP, nossa banca, SEBRASP, em que esse assunto foi cobrado. Vamos fazer juntos algumas questões já. Ó. Traz para cá. Algumas questões de prova, questões de concurso. Já na tela. Tá aí. Questão CESP, foi cobrada nesse cargo aí? Certo ou errado? Diz assim, todos aqueles que exercem função pública, independentemente de sua natureza, ainda que por período determinado, são considerados agentes públicos. Opa, peraí. Certo ou errado? Todos aqueles que exercem função pública, independentemente de sua natureza, ainda que por período determinado, são considerados agentes públicos. Certo ou errado? Certo, professor. Certo, Clóvis. Está valendo. Verdade. Esse é o modelo de questão para quem não está habituado. Ó. Você vai ter, então, 50 itens na parte de conhecimentos básicos. Exatamente assim, ó. Não se tratam 50 questões ABCDE. Não, aqui é uma questão. E aí, a forma clássica de CESP de ser. Se você eventualmente, repare isso, se você colocar essa questão como falsa, vai errar. E além de você errar essa questão, você vai acabar diminuindo mais uma questão das que você acertou. Vixe, pô, como é isso? Pois é. Se você considerar essa questão aqui como falsa, você vai errar. E além de você não ganhar essa pontuação, você vai diminuir mais uma pontuação das que você acertou. É para ficar ligado em toda a questão. E se você não sabe fazer a questão, não faz para não correr o risco de perder uma questão de um ponto, perder um ponto de uma questão que você acertou. Então, essa questão aqui, nossa banca, CESP, SEBRASP, correto, verdadeiro item. Joia? Beleza? Traz para mim. Então, existe toda essa forma ainda peculiar de se cobrar, né? Exatamente as formas CESP e SEBRASP de cobrarem as questões envolvendo. Só faz as questões, a dica é essa, só faz as questões marcando no gabarito, as questões que você tem de certeza. As que você não sabe, é melhor não fazer, porque senão corre o risco de fazer um chute e acabar, além de perder essa pontuação, acabar diminuindo de uma questão que você fez conscientemente e vai perder a pontuação. Beleza? Deixa eu colocar mais uma questão aqui para a gente. Uma questão de prova. Olha essa. Nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição Federal, contratações temporárias autorizadas pela Constituição Federal, temporárias, ó.
Não é obrigatória a aprovação em concurso público. Mas imagina quanta gente botou essa questão como falsa. Precisa de concurso, tal, tal, tal. E tá verdadeiro. Nas contratações dos temporários autorizadas pela Constituição, não é preciso concurso, muito menos aprovação. É recrutado por outra maneira. Por isso, verdade, valendo o nosso ícone. Correto, assertivo. Joia? Danada a questão, né? Vamos para a próxima. Olha só. Próxima diz: os servidores temporários, ao serem contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, exercem função pública. Achou. E, portanto, atenção agora, e, portanto, passam a estar vinculados a emprego público. Certo ou errado? Temporários, são contratados para atender uma necessidade temporária, exercem uma função pública e, portanto, passam a estar vinculados a emprego público. Certo ou errado? Gabarito comigo, ó. Essa questão está falsa. Esse item está errado. Falso a questão. Falsa a questão. Por quê? Porque os temporários, eles não têm cargo nem emprego. Aí volta para mim. Os temporários, eles não têm nem cargo nem emprego. Enquanto eles estiverem desempenhando as funções públicas, eles exercerão unicamente a função mesmo, sem estarem associados a cargo, sem estarem associados a emprego. Sabe quem tem cargo? O estatutário. Sabe quem tem emprego? O seletista. Lembra que os agentes administrativos são formados por três classes: temporários, não tem cargo nem emprego. Já quem tem emprego é o seletista e quem tem cargo é o estatutário. E como eu mencionei, é essa categoria que nos interessa muito de perto, estudar esses agentes administrativos, entre eles os seletistas, que são os empregados públicos, e os estatutários. Interessante porque, olhando de longe, a gente nem percebe muitas diferenças entre, por exemplo, alguém que trabalha no Banco do Brasil e é um seletista, e alguém que trabalha no INSS, alguém que é professor do estado do Ceará, professor do estado de Pernambuco, esse é um estatutário. Olhando de longe, quem trabalha na Petrobras, ou quem trabalha no INSS, ou é um professor do estado, dá a impressão que não há distinção porque fizeram o concurso, na verdade, tem como patrão o próprio poder público, recebem remuneração exatamente, portanto, do poder público. Então, dá uma impressão que não há diferença entre seletistas e estatutários. E, além disso, essas duas categorias de agentes possuem vários direitos em comuns, vários. Por exemplo, as duas categorias possuem direito à gratificação natalina, que é o 13º salário, às vezes muda só o nome, mas é a mesma coisa. As duas categorias, por exemplo, têm direito a adicionais por insalubridade, por hora extra, tanto seletistas quanto estatutários. Então, realmente, são muito parecidos. Por quê? Seletistas e estatutários realizam concurso, o patrão deles é o poder público, tem vários direitos em comum, inclusive recebem remuneração do poder público, não é de particular, é o próprio poder público, o seu patrão que os remunera, que os paga. Então, qual é a diferença entre estatutário e seletista? Pois é, fica ligado nisso, e você vai perceber que uma das grandes informações que se concede aos concurseiros em relação à estabilidade não vai estar presente nessas duas categorias de agentes públicos. Quer ver só? Traz aqui o nosso último card. Ó,
Observe. Aí, ó. Quais são as diferenças entre estatutário e seletista? Aí aqui eu coloquei, viu? Eu coloquei que o estatutário, exemplo, é o cara que trabalha na Polícia Federal. E, ó, trabalha exatamente na Polícia Federal. Show. E aqui, seletista deu um exemplo de quem trabalha no Banco do Brasil. Estatutário ocupa, como eu mencionei, cargo público. E o seletista ocupa emprego público. Então, guarda isso. Cargo está para o estatutário, assim como emprego público está para o seletista. O estatutário possui diversas leis. Diversas. São diversos estatutos. Já para quem é seletista, não importa se é federal, se é estadual, se é municipal, há apenas uma única lei, a CLT. Vamos, a CLT, a mesma que a área privada contrata os seus funcionários, gente, a mesma CLT. A mesma CLT, então, que as lojas americanas contratam os seus funcionários. E tantas empresas, lojas do centro contratam os seus agentes. O poder público contrata, portanto, algumas pessoas com base na CLT também, como acontece com os bancários do Banco do Brasil. Agora, estatutário, eu preciso saber de qual estatuto eu vou fazer parte, porque se for federal, essa lei aqui, ó, 8.112. Agora, se eu for servidor do Estado de Pernambuco, tá ligado? Você, servidor, professor do Estado de Pernambuco, vai ser a lei do Estado de Pernambuco, Lei 6123, de 1968. Olha aí. Então, se for federal, essa lei aqui, 8.112. Se for seletista, não importa se é federal, estadual, municipal, a lei é a CLT. Agora, atenção para essa diferença, gente. Ó, o estatutário, aquele que fez o concurso, ocupa um cargo, ele tem direito à estabilidade. E o bancário, seletista, passa o tempo que passar, ele não vai ter a estabilidade. Que coisa, hein? Falo já melhor sobre isso. Entretanto, o estatutário não possui FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego. Essas vantagens aqui só são pagas para os seletistas. O estatutário, ele contribui para o regime próprio da Previdência Social. Você, futuro servidor estatutário, não vai contribuir para o INSS. Porque quem que contribui para o INSS? O seletista. Olha que coisa. O seletista. Não traz para mim. Lembrando, então, que esse materialzinho está na sua tá colocado para você à sua disposição e foca nesse card, nessa diferença entre as duas categorias. Já pensou? A ideia de fazer concurso público e ter a sonhada e esperada estabilidade só é garantida para o estatutário. O seletista, embora faça concurso público, passa 3 anos, 6, 9, 15 anos, enfim, não vai ter a proteção da estabilidade. Em compensação, para equilibrar mesmo essa balança, para não ficar tão vantajoso para o estatutário, o seletista vai ter alguns direitos específicos, próprios, eu diria exclusivos, como o FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego e outros, como, por exemplo, em alguns casos, participação nos lucros das empresas respectivas. Então, estabilidade, o seletista não tem, não possui. Quem tem essa vantagem é apenas o estatutário, como acontece com os professores da área pública, comumente estatutários, como também é o caso do Pernambuco, do estado do Ceará, do município de Fortaleza, do município de Juazeiro, enfim, estatutários. Tem estabilidade, mas não temos outros direitos. E mais, você viu que, em relação à Previdência Social, você não vai contribuir para o INSS. Você vai contribuir para um regime próprio de previdência, que possui algumas regras específicas, possui algumas espécies de aposentadorias que são diferentes, inclusive em termos remuneratórios, tá, de quem se aposenta pelo sistema geral, do sistema do INSS. Joia? Então, essas são as principais diferenças entre estatutários e seletistas. Como mencionei, olhando de longe, dá a impressão que se trata exatamente das mesmas coisas, porque possuem mesmo várias semelhanças. Mas olhando de perto, as questões vão fazer isso. Olhando de perto, a gente percebe que há uma diferença entre ser estatutário
e ser seletista, sendo a mais simbólica e mais importante delas, a presença da estabilidade só para os estatutários que fizeram o concurso público. Já o seletista, como mencionei, nós temos que passar essa garantia de não poder ser desligado sem as situações previstas na legislação, ele não tem. Vai ter outras vantagens, vai ter outros direitos, mas não a estabilidade. Estabilidade apenas para esse estatutário. Tranquilo? Jóia? Peguei agora a nossa última questão para a gente visualizar como esse assunto no finalzinho pode ser cobrado. Ó, traz para cá um cardzinho com a nossa questão para a gente perceber como pode ser abordado. Está aí na tela. Está aí na tela. E aí, gente? Certo ou errado? Olha o item. Lembrando, na sua prova, qualquer questão que você está em dúvida, é melhor não fazer, sob pena daquelas consequências que eu mencionei há pouco, né? Tem que ter um jeitão todo especial de fazer as questões mesmo CESP. Mas vamos nessa. Questão 4. O servidor seletista, então tá aqui de quem a gente está falando, CLT, seletista, se admitido mediante concurso público, também adquire é melhor, né? O servidor seletista, se admitido mediante concurso, também adquire estabilidade após 3 anos de exercício. Gabarita para mim, certo ou errado? Servidor seletista, admitido mediante concurso, vai ter a estabilidade após 3 anos de exercício. Questão de prova Sebrasp, certo ou errado? Falso, muito falso o item. Falso. Passa 3, passa 6, passa 15 anos e meio, enfim, não vai ter a proteção da estabilidade, porque a proteção da estabilidade é garantida apenas ao estatutário. Tranquilo? Portanto, seletistas, exemplo de seletistas, os bancários, a Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, tecnicamente eles não têm estabilidade, mas lembrando, possuem outros direitos. E a estabilidade, aí sim, a exclusividade para quem é estatutário. Traz para mim. Beleza? Então, essa é a forma do SESC cobrar esse assunto, no qual vai colocar ou exemplos de cada uma dessas espécies de agentes públicos, ou então ele vai tentar, talvez, aprofundar um pouco mais ao falar dos agentes administrativos, sejam os temporários, mas ainda muito mais os seletistas e, mais ainda, os estatutários. Tanto que vocês, na disciplina de legislação, vocês vão estudar o Estatuto dos Servidores do Estado do Pernambuco e vão conhecer os direitos específicos de quem é servidor, as obrigações também específicas de quem é professor e outras disposições. Fechado? Era isso. Era isso que eu queria destacar, então, nessa uma horinha, nessa live, fazendo os destaques especiais, então, apresentando e subindo alguns pontos do edital e resumindo aqui um ponto do nossa prova, do nosso edital, que certamente vai aparecer em prova pela importância que são os agentes públicos. É um material que está colocado para vocês, e antes da gente se despedir, deixa eu colocar para vocês, então, qualquer dúvida, qualquer ponto que não tenha ficado claro, entre em contato, ó. Você pode entrar em contato com o nosso Instagram. Está aí na tela. Nosso Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Então, qualquer dúvida, qualquer apontamento, qualquer sugestão de material, entre em contato, Prof. Clóvis Feitosa. A gente vai se falando, interagindo. E mais, ó, não esquecendo, destacando a necessidade de começar para ontem a organização dos nossos estudos, dos nossos materiais, porque a nossa prova já se aproxima, se avizinha em agosto, e é preciso, então, turbinar a preparação. Então, entre em contato com a rapaziada do IB Concursos, para visualizar exatamente quando começa a nossa turma e venha fazer parte dos aprovados nos concursos de professor do Pernambuco. Beleza? Quero deixar o meu salve e agradecimento à rapaziada do IB Concurso, o pessoal do Cariri, interior do estado, todinho também. O pessoal também de Pernambuco está nos assistindo, dando a sua contribuição e sua audiência.
pequeno salve e um agradecimento especial. Joia, é isso. Firme e forte aprovação. Aguarda e confia na preparação do processo de estudo e a gente se encontra em breve na nossa caminhada, no nosso curso aqui no IB Concurso. Joia? Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Dali.